Fala guerreiro, Pacal na área, mais um dia aí de resolução de exercício, tá? 24º dia, rumo à conquista aí da tua aprovação. Vai preparando a grana aí para poder você comprar, né? Adquirir aí o teu enxoval, tá? Tenho certeza que o curso de formação vai ser muito bacana, você precisa estar preparado para chegar lá com todo o seu material, né? E eu acredito que você vai conseguir sim essa aprovação, tá? Então vem comigo aí para a gente resolver essas questões e garantir aí esses pontinhos preciosos, né, que podem fazer toda a diferença e você realmente ir para Floripa. Estou aqui na torcida, tá? Vamos lá. O esquema acima ilustra. Vou fazer o seguinte: o texto é muito longo para a gente não ficar com o vídeo muito comprido. Você já deve ter lido já o enunciado. Se não leu, vai aí na descrição do vídeo, tá? Tá todo o material para você. Depois volta aqui para acompanhar a solução. Mas em resumo aqui é o seguinte: você tem aqui um radar e esse radar consegue fazer essa varredura de todo esse triângulo aqui, né, nessa via onde você está vendo que ela tem três faixas, ó, três faixas. E a distância entre cada faixa dessas são 4 metros. E ainda tem essa parte lateral aqui, ó, tá? E ele disse também que esses pontos A1, B1, C1, eles são exatamente no meio da via, ó. Então significa dizer que daqui cada ponto desse aqui, ó, divide a via em dois pedaços iguais, ó, 2 metros aqui, 2 metros aqui, tá? Tanto esse ponto A1, B1, C1, A2, B2, C2, tá? Olha a assertiva que ele fala aí pra gente. Se um automóvel deslocando-se pela faixa B, que é essa faixa aqui do meio, ó, essa faixa aqui do meio, leva 2 segundos, então eu tenho tempo para percorrer o trajeto correspondente ao segmento B1, daqui para cá, ó, B1 até B2, que é esse trajeto aqui, então a sua velocidade média então ele quer saber qual é a sua velocidade média. Em resumo, a gente vai fazer o seguinte: veja se você visualiza aqui comigo esse triângulo, ó, onde ele começa aqui, vem até aqui, faz isso, e tem essa outra retinha aqui, ó, hipotenusa, e aqui, ó, perpendicular. Então repare que nós acabamos de extrair da figura um triângulo retângulo. Nossa senhora, que triângulo retângulo, hein? Mas nós temos aqui um triângulo retângulo, ó. Pronto. Opa, passou da conta. Temos aqui um triângulo retângulo, onde aqui você tem essa altura toda correspondente a quanto? Ó, 4 com mais 4, 8, com mais a metade desse aqui, ó, é até B1 apenas, ó. Então você tem 4 com mais 4 com mais 2, 8, 10 metros. Essa distância aqui todinha, ó, que seria a altura desse triângulo, são 10 metros. A distância é essa daqui, ó. A distância é essa daqui, ó, que nós vamos chamar de D2 sobre 2, tá? Muito bem. Repare que bem aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, mas não é o ângulo que nós vamos utilizar. O que eu preciso é o complemento dele, ó. É exatamente o ângulo daqui para cá, ó, que vai ser quanto? 60 graus, já que ele todo tem que dar 90 graus. Então aqui vale 60 graus. Ou seja, olhando para esse triângulozinho aí, o que é que a gente tem? Cateto oposto e cateto adjacente. Essa relação aí, ela é chamada de tangente, e ela vai ser a tangente de 60. Cateto oposto. Vou facilitar aqui nossa vida, tá? Vou chamar esse pedaço aqui só de x, mas a gente sabe que x vale D2 sobre 2, tá? Então vai ficar o seguinte: cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 60 raiz de 3 é igual a x sobre 10. Daqui eu vou pegar essa informação, vou levar lá para o outro lado, por causa do espaço aí, né? Então vai ficar x igual a 10 raiz de 3. Muito bem, descobrimos o x, mas na verdade isso aqui é D2 sobre 2. Conclusão? D2 vai ser 20 vezes raiz de 3 metros. Essa daqui é a distância total percorrida por esse carro do ponto B1 até o ponto B2, tá? Essa daí realmente é a distância. E ele gastou quanto para isso? Gastou 2 segundos. Se ele gastou 2 segundos, então vamos calcular aqui a velocidade média, ó. Nada mais é do que 20 raiz de 3 dividido por 2, que
que vai dar 10 raiz de 3 metros por segundo. E ele fala na questão, ó, 60 km por hora. E aí, professor, como é que eu vou fazer? Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui, ó. Raiz de 3, a gente pode dizer que é 1,7. Vezes 10 vai dar 17 metros por segundo. Mais uma vez, vamos lá para aquela nossa tabelinha, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 15 metros por segundo mais 2 metros por segundo. Esse 15, se eu for passar para quilômetro por hora, ele vai ser 54 quilômetros por hora. Esse 2, ele fosse 20 metros por segundo, seria 72 quilômetros por hora. Então aqui 7,2 quilômetros por hora. Fazendo aqui a nossa continha, a gente vai ter que essa soma vai dar 61,2 quilômetros por hora. Essa daqui é a velocidade média, ou seja, ela é superior a 60 e não inferior a 60, fazendo com que a nossa questãozinha esteja errada, tá? A questão de número 74, ela está errada. Então, como você viu aí comigo, uma questão simples de velocidade média, onde ela cobra de você conceitos básicos de trigonometria, relação trigonométrica no triângulo retângulo, né? Transformação de unidade aí no final, mas com certeza dá para você garantir esse pontinho aí, tá? E as próximas 3 questões são questões conceituais. Vem comigo aí rapidinho para a gente resolver. Ela diz o seguinte, ó, em um movimento retilíneo uniforme, a velocidade média é igual a média, aliás, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Perfeito, nós estamos falando de velocidade, aliás, de movimento uniforme, tá? Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante, ela é o tempo todo a mesma. Se ela é o tempo todo a mesma, a gente pode dizer sem dúvida que ela vai ser a própria instantânea, tá? Se nós estamos falando de movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, então nós podemos dizer que a velocidade média vai acabar coincidindo com a velocidade real do corpo, que vai coincidir também com a velocidade instantânea. É tudo igual. Logo, a nossa questão 75 está corretíssima, tá? 76. No movimento circular uniforme, a aceleração é não nula. Perfeito, ó. Ele está dizendo que ela é não nula. Professor, mas é uniforme? Exatamente, é uniforme, mas é circular. Se é circular, você vai ter pelo menos a tal da aceleração centrípeta. Pelo menos a aceleração centrípeta existe, tá? Já que ele é uniforme. Já se fosse uniformemente variado, você teria aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Seria essa situação aqui, ó. A aceleração centrípeta apontando para o centro, e você teria também a aceleração tangencial aqui, tá? Ó, teria além da velocidade aqui, ó, tangente à circunferência, tá? Então perceba que nesse primeiro caso aqui eu tenho um movimento circular uniforme, não existe aceleração tangencial, apenas a centrípeta. Já no movimento circular uniformemente variado, você tem aceleração centrípeta e aceleração tangencial. A função da tangencial é mudar o valor da velocidade, mudar o módulo da velocidade. Por isso que ela só existe no movimento circular uniformemente variado. Já a centrípeta tem por função mudar a direção da velocidade, tá? A centrípeta tem por função modificar, né, mudar a direção da velocidade. Por isso que ela existe em qualquer movimento curvo, não é obrigado a ser circular, pode ser qualquer curva, tá? Aí você vai ter a centrípeta sempre. Então ele fala na 76 que no movimento circular uniforme a aceleração é não nula. Corretíssimo. Bom, 77, para a gente terminar, diz o seguinte: no processo de frenagem a aceleração é contrária à força resultante. Com certeza não. Vamos lá. Seguinte, imagine aqui uma superfície, faz de conta que isso aqui é um veículo. Quais são as forças que estão atuando? Normal e peso. Se ele começou a frear, já que a questão diz que é de frenagem, suponhamos que o movimento dele seja para frente, então ele vai ter aqui uma força de atrito para trás, já que é um movimento de frenagem, tá? E o que é que eu estou querendo te dizer com isso? Estou querendo te dizer, ó, que a normal vai cancelar com o peso e vai sobrar apenas o FAT. Então a gente pode dizer que a força resultante vai ser o próprio FAT.
Tá, e aí? E aí que eu preciso que você lembre do seguinte, ó, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Esse cara aqui, essa massa, é uma grandeza escalar e ele é sempre positivo, não existe massa negativa. Já esse aqui e esse aqui são vetores, só que esse A é um vetor que eu estou multiplicando por um número positivo. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que sempre, se eu fosse você, eu anotava isso aí que eu estou sentindo que vai cair na tua prova, tá? Aceleração e força resultante, isso aqui você não faz ideia da quantidade de questões sobre os bloquinhos, plano inclinado que você pode resolver só sabendo desse detalhe aqui, ó. Aceleração e força resultante sempre, sem exceção, sempre apontam no mesmo sentido, tal. Então, nesse caso aqui citado, você tem uma frenagem. A força resultante é o atrito que é para trás e a aceleração também é para trás. Por isso que é chamado de desaceleração e o carro vai reduzir a velocidade. Então, não esquece. Força resultante está sempre aponta em sentido, no mesmo sentido que a aceleração. Aceleração e força resultante sempre apontam no mesmo sentido. E ele está dizendo o que é contrária. Logo, a nossa questão de número 77 está errada, tá bom? Galerinha, espero aí do fundo do coração que vocês estejam realmente conseguindo aproveitar, tá, essas questões aí. A gente colocou dessa vez uma questãozinha teórica e outra questãozinha com cálculo, né, de velocidade média e tudo mais, mas são questões que eu tenho certeza que você tem condições de botar no bolso, garantir esses pontos, preparar o teu enxoval rumo ao curso de formação e Floripa lhe aguarda, ok? Valeu, galera, forte abraço, bons estudos, até o dia 25, né, 25º dia de exercício, que já é amanhã. Vem comigo, valeu, galera!